acredito que foi um dos grandes avanços dos últimos tempos, pois um Estado que gasta demais, ele gasta com qualquer coisa. O teto de gastos seria um avanço, mas infelizmente ele não é cumprido. Então, nos dias atuais, não é avanço nem retrocesso. Para a gente que quer discutir um Brasil que não aumente impostos, que não onere mais a vida do cidadão, a vida do trabalhador, do pai, da mãe de família, de qualquer cidadão, a gente tem que pensar sim em reduzir o gasto público, reduzir o tamanho da máquina. Mas aí eu acho que é importante também a gente avaliar que não se trata somente de falar de um Estado mínimo, mas sim um Estado que seja eficiente, que ele seja racional e que ele gaste o seu recurso de uma maneira inteligente naquilo que verdadeiramente mais importa. E de alguma forma que preserve a nossa moeda, né, Pedro? Afinal de contas, não adianta de nada um Estado que investe muito, que gasta muito, que corta juros, mas que a nossa moeda, a cada dia que passa, perde valor e isso prejudica diretamente os mais pobres. Com certeza. São os mais pobres, são os mais prejudicados pelo aumento de impostos. E a gente sabe que no nosso país, a distribuição ela não é de forma equânime, né? Aqueles que recebem menos acabam pagando mais porque o imposto está sobre o consumo, né? A água que a gente bebe, o rico paga o mesmo imposto que o pobre. Exatamente. Isso é sobre capacidade contributiva, isso é sobre liberdade econômica também, inclusão econômica dos mais pobres em toda a engrenagem do mercado. Isso tudo é fundamental para uma economia saudável e para uma sociedade que se desenvolve. E sobre essa questão também, Eduarda, outras soluções não são somente, né, a PEC do teto de gastos. A gente tem que pensar nas reformas elas que sejam estruturais para o país. Reforma tributária, como a gente mencionou aqui dos impostos. A gente tem que discutir também, sim, uma reforma administrativa, entendendo claramente e preservando os bons servidores. 90% da arrecadação é gasta para pagar servidores e aposentados e manter a estrutura da máquina. O que sobra para o investimento é muito pouco. E tantas dessas reformas que já nasceram com a nossa Constituição carecendo de serem feitas. Quando teve a revisão da Constituição em 93, muita coisa devia ter sido revista, principalmente a Previdência, mas são assuntos sensíveis, que infelizmente o populismo não permite que a gente toque nesses assuntos. E tem muita gente que critica a PEC do teto de gastos dizendo que quem se beneficia disso é o mercado. Mas não param para observar que quem se beneficia disso é o brasileiro, é o cidadão, e principalmente os mais pobres, como a gente mencionou. Mas é lógico que se a gente, né, tem uma postura fiscal mais responsável, a gente vai atrair investimento. E atraindo investimento exterior e produzindo melhor, dando um salto na nossa economia, que a gente vai gerar emprego, que a gente vai gerar renda, que a gente vai ter um avanço social. E as pessoas não percebem que fortalecer a iniciativa privada é fortalecer também os mais pobres. Tivemos a pandemia, estamos ainda enfrentando os efeitos dessa pandemia, mas qual a solução que a gente tem? Qual a solução que os nossos estados vão ter, os nossos governadores, os nossos deputados estaduais, no meu caso distritais, vão tomar para melhorar o gasto público do estado? E a nível nacional, quais são as políticas públicas que vão ser desenvolvidas? Vai entrar governo, vai ser governo? A gente vai continuar desrespeitando o teto de gastos? Não vai adiantar nada. Vai ser mais uma vez um papel, uma lei aprovada, positiva, para gerar avanços, mas que infelizmente não é cumprida. Exatamente, ela foi amplamente debatida nas duas casas, teve sanção do presidente, teve tudo. Por que não deu tempo a aprenderem, não deu tempo a entenderem essa lei? Na verdade, é porque certamente o debate foi por pura politicagem, talvez. Olha, essas reformas elas estão muito atrasadas e se tivesse sido debatida há muito tempo, talvez não tivesse sido tão nociva ao debate público. Esses assuntos tão sensíveis, tão preciosos para a gente, chegou de uma forma muito brusca e de uma forma muito emergente. E acontece que aí teve que ser dessa forma, praticamente não tendo apoio da população, mas que é necessário passar. Ou passa, ou o Brasil quebra. E é interessante também que os críticos falam que os gastos vão ser congelados, né, como se isso fosse o maior problema. Mas se a gente analisa os dados, Eduardo, a gente vê que nos anos anteriores à aprovação dessa PEC, né, que foi em 2016, nos últimos anos, os gastos de educação e saúde caíram. Então, assim, as pessoas que são críticas também não percebem que a proposta da PEC é você garantir que não haja redução no recurso que está sendo repassado para saúde e educação. Gastar com saúde e educação tem que ser prioridade do Estado. Afinal de contas, são serviços públicos valiosíssimos para a gente.
Quando se critica o teto de gastos, ou o congelamento de gastos, como chamam, é preciso primeiro se fazer perguntas que talvez a gente não queira a resposta. É preciso se perguntar por que a gente chegou na motivação de uma lei tão severa, né, aparentemente tão severa com o serviço público. Por que propuseram essa lei? É uma pergunta muito importante que os críticos deviam se fazer, para chegar à conclusão se essa lei é boa ou ruim, se ela vai dar frutos agora ou no futuro. Infelizmente, a gente sabe que a cultura do nosso país muitas vezes deixa o que é responsabilidade em segundo plano para priorizar os amigos do rei, entre longas aspas, né? E a gente vê aqui, né, uma herança, não da República, né, mas uma herança de que quem está no trono deve se beneficiar e deve se beneficiar também aqueles que estão ao redor do trono, que são os amigos do governante de plantão. Às vezes o Brasil parece muito um feudalismo, né? É um sistema federativo muito estranho, onde a pirâmide nunca é justa e, de certa forma, quando a gente apela para uma lei tão severa dessa forma, é porque, de certa forma, estava acontecendo alguma coisa que levou a essa medida. Quando a gente não é transparente, quando a gente é irresponsável fiscalmente, a gente não está sendo sensível socialmente. Olha só que interessante. Quanto mais o Estado gasta, mais irresponsável ele está sendo. Então essa lei, ela chama atenção para isso, ela chama atenção para o que importa. Gastar com saúde, com educação, que é isso o que vai fazer diferença na vida das pessoas, é isso que vai trazer avanços para a nossa sociedade. E quando isso também é atrelado à transparência, com certeza isso só vai dar bons frutos. Agora e no futuro. E é importante dizer também, Eduarda, que só isso não basta, né? Transparência, ela tem que ser algo constante. Exatamente. Esses dados têm que estar abertos para que a sociedade possa acompanhar. A sociedade tem que se formar também como um fiscalizador do que está acontecendo, né? Assim como o legislativo tem que fiscalizar o executivo, o eleitor, né, o cidadão, deve fiscalizar ambos. E se você não trata esses dados, se você não demonstra isso de maneira clara, e se você também não forma o cidadão, e você não dá suporte para organizações da sociedade civil que fazem esse trabalho, não vai adiantar muita coisa, né? Política pública boa é a que funciona. E a única forma de ter certeza disso é com transparência, é a população fiscalizando, é a gente sabendo para onde é que está indo nosso dinheiro. Com dados e evidências que a gente pode propor algo que, de fato, traga resultado. Cara, e você percebe como também uma coisa que fica muito, muito engraçada nessa questão toda de teto de gastos, é como teto de gastos está diretamente atrelado a uma ideia de Estado mínimo. Quando, na verdade, não. Estado mínimo não é direitos mínimos e teto de gastos também não é sobre privação de serviços públicos. É sobre prioridades, que é isso que interessa no final das contas. A gente quer saber exatamente para onde está indo o dinheiro, como está sendo gasto e se vai ser gasto. A PEC do teto é isso que ela tenta fazer. Ela tenta dar prioridades para o Estado. Porque se gastar com tudo, não está gastando com nada. Que a gente precisa de uma alternativa consistente para que esse cenário mude. Senão, aquela ideia lá de trás, da PEC durar até 2037, vai cair por terra. Vai ser mais uma vez aquela velha história, como a gente mencionou aqui, de leis que não pegaram. Mas a gente tem que também entender, Eduardo, não podemos ser tão críticos assim, falar assim, olha, ou segue ou não segue. A gente também enfrentou um cenário muito crítico. Então, assim, é importante a gente discutir essas medidas sociais que buscam dar um benefício para o cidadão. Agora, a gente não pode pegar isso e pensar que, por ter um cenário totalmente diferenciado, que foi esse da pandemia, isso dá carta branca, um cheque em branco para o governo atual ou o próximo governo não voltar a respeitar o que deveria ser a lei. Pois é, Pedro Ivo. E quando você observa que é uma medida que deve ser passageira, significa que de alguma forma essa conta vai ser cobrada lá na frente. Então, existe uma matemática que não bate. É um governo que está distribuindo rendas, mas que com inflação, com aumento de impostos, não adiantou de nada. Essa população vai voltar à extrema pobreza quando essa fase passar. O teto de gastos ele deve ser respeitado. Eu não sei o que pode acontecer até 2037, mas uma coisa que eu tenho certeza, Pedro Ivo, é que ele deve ser respeitado. Afinal de contas, nós tomamos essa decisão no passado, né? Em 2037 seremos uma decisão passada. A gente tomou essa decisão no passado visando o futuro. Então eu espero que quando esse futuro chegar, essa decisão tenha sido respeitada pelos nossos sucessores e por essa grande renovação que deve acontecer agora em 2022, por um Congresso renovado, um Congresso que respeita o teto de gastos, um Congresso que entende a importância da responsabilidade fiscal do nosso Estado.
E nada disso adianta, Pedro Ivo, se não tiver participação social. A única forma de ter certeza se a PEC do teto de gastos pegou, né, que é essa expressão, a única forma de saber se ela pegou é se as pessoas estão notando a diferença na vida delas. É essa a efetividade de uma lei justa e que não está simplesmente no papel, afinal de contas o papel aceita tudo. Uma lei justa, ela faz diferença na vida das pessoas. Perfeito. Vamos defender mais a participação da sociedade, informando, trazendo essas informações e convidando elas para, junto com a gente, fiscalizar o governo e fazer essa participação social que é tão importante, tão relevante para o nosso país. Eu gosto da máxima que somos todos vereadores, mas que em questão a PEC do teto de gastos, que sejamos todos deputados. Muito bom.